Olá, amigos e amigas, estamos no ar com mais um Segurança Viva. Eu sou Almir Eustáquio e hoje estaremos aqui entrevistando nosso amigo e querido companheiro de jornadas, Coronel Alves. Ele que é coronel do Bombeiro, é comandante, né, superintendente da Defesa Civil, tem uma formação espetacular, né? Foi formado em economia, tem mestrado em economia, está fazendo doutorado em economia e vai hoje estar falando com a gente aqui sobre os trabalhos da Defesa Civil no estado do Tocantins e também, né, falando principalmente agora desse período que é importante, período de queimadas, falando sobre os programas de prevenção aí em relação aos incêndios. Então, vou deixar que o próprio Coronel Alves também, né, fale aqui com os espectadores, se apresente também. Fique à vontade, Coronel. Obrigado, Almir, ao meu Eustáquio, colega aí de longas datas, né? A todos aí os telespectadores, o pessoal que curte o Segurança Viva. A gente, na medida do possível, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aqui, né? Falar um pouco sobre como que a Defesa Civil trabalha e, de antemão, já agradecendo o espaço. É sempre bom a gente informar, tentar esclarecer a população do trabalho que é feito. E, comandante, assim, o nosso programa, ele, além, né, de trazer a informação, né, tanto de segurança pública, segurança viária, defesa civil, a gente também costuma, sempre que, né, falar um pouco também da história, né, dos nossos entrevistados. E você, cara, tem uma história, né, fantástica aí, né, veio do Nordeste aqui para o estado do Tocantins, né, já rodou também o Brasil todo, fez vários concursos. Podia falar, né, de forma aí sucinta aí sua trajetória, os vários concursos, porque isso também inspira, né? São vários garotos e garotas aí, jovens, né, que aspiram as funções e cargos públicos, né, na área de segurança pública que assistem nosso programa e eles gostam também de ouvir as histórias, né, dos nossos entrevistados. Claro, claro. Com certeza, Almir. Eu venho de uma cidadezinha lá do interior do Piauí, né? José de Freitas, cidade de 30 mil habitantes. Família humilde, né? Meu pai e minha mãe estudaram até... Meu pai aprendeu a escrever, o nome dele, minha mãe também, segundo, terceiro ano ali. Mas sempre incentivaram a gente a estudar. Trabalhava na roça. A última diária que eu dei na roça, eu tinha 18 anos de idade. Então, muita gente acha que não dá mais para conseguir, né? Então, com 18 anos eu ainda estava na roça e hoje estou aí no último posto da carreira que eu escolhi. Mas é muito trabalho, tá? Então, Sempre escola pública também, né? sempre escola pública, desde a quinta série passei a estudar à noite, para trabalhar durante o dia. Então, se o ensino público já não está entre os melhores ali, imagina à noite, Durante a né? noite. E você tinha, entre os colegas, é bom essa informação, você era um aluno prodígio, assim, você já se sentia um aluno prodígio, era os primeiros colocados das turmas ali, como que era o seu desempenho? Eu sempre fui bom em matemática, mas eu nunca fui o 10 ali. Eu sempre fui mais o 8, né? 8,5. Até porque eu não tinha muita expectativa. Acontece muito isso no interior, cara. A gente não sabe A capacidade, né, as possibilidades. como fazer para chegar lá. Então eu vim entender que após o ensino médio você poderia fazer uma faculdade já no segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu não sabia como é que você se forma. Então a gente não tinha expectativa, achava que ia terminar o ensino médio e ficar por ali. Ia ficar em casa mesmo. Então é importante informar para o pessoal que estude, realmente corra atrás, porque vale a pena. E aí, com muito esforço, eu terminei o ensino médio em 99. Em 2000 surgiu o concurso para o Censo 2000, né? E aí eu prestei e acabei passando para supervisor. Eu não fui recenseador, fui supervisor. Eram 5 vagas na cidade, consegui pegar uma delas. E depois que eu passei nesse concurso, que era temporário, 6 meses, mas eu já senti uma base. Primeiro que eu peguei o dinheiro e guardei, né? E senti uma base ali para ter um tempo para estudar. Então tive o apoio do meu pai, porque ali com 18, 19 anos, você dizer que vai ficar em casa estudando, muitas vezes o pai não tem que Tem que trabalhar, né? trabalhar, rapaz, deixa, Meu deixa de pai, história fiada, né? eu falei, pai, eu vou agora estudar. Então, não, beleza. Então, juntei o dinheiro, eu tinha dinheiro para pagar meus concursos,
para comprar a minha roupa, então não dava trabalho para ele. E me tranquei no quarto, cara. Passei um ano aí, que eu estudava até 2, 3 da manhã. Minha mãe à noite sempre, quando ia ver a novela, fazer uma garrafinha de café para mim, eu ia pro quartinho e virava a noite lá estudando. Então, depois disso, eu realmente não voltei mais para a roça. No ano seguinte, abriu o concurso para auxiliar administrativo da prefeitura. Eu passei. No final do ano, abriu para a guarda municipal. Eu passei. Começou a papar todos os concursos aí também. E nesse intervalo, eu fiz o da ESA. Então, quando eu ia assumir o da guarda, né, depois de ter terminado o curso de formação, eu fui chamado para a ESA. Uma semana depois que iniciou o curso lá, eu era o reserva de número 80 do Brasil. Você passou pela ESA, você sabe que na primeira semana nem todo mundo se adapta, né? Semana zero. Exatamente. Então, na primeira semana já fui chamado. E aí fui para Minas Gerais, Três Corações, né? E de lá, sonhava em ir para Teresina, mas a classificação não deu. E hoje eu até agradeço, né? Por isso, né? Vim parar aqui no 22BI, em Palmas, Tocantins, cidade maravilhosa, estado maravilhoso, que me acolheu muito bem. Fiquei 2 anos e meio ainda no Exército, no 22, né? Trabalhamos juntos nesse período As lá. fileiras do glorioso Exército Brasileiro. Aprendi muito como auxiliar do Furriel, né? Que era você. E até que surgiu o concurso do bombeiro. Tá? Tentei um concurso anterior da PM, não deu certo. Em 2006 passei no concurso do bombeiro. Só que o bombeiro ainda não forma oficial aqui no estado. Geralmente a gente vai para a academia que está abrindo curso naquela época. E na época que eu fiz o concurso, estava abrindo em Santa Catarina. Recebeu uma punição. Foi fazer 3 anos. Santa Catarina, Florianópolis. 3 anos de CFO em Floripa. Então, só agradecer realmente. Mas eu sempre falo, a gente tem que estar preparado, porque as oportunidades passam e você tem que estar no lugar certo na hora certa. Então, realmente foi uma recompensa, né, do seu esforço, do seu trabalho, ter essa formação aí em Santa Catarina, né, em Florianópolis. Eu acho que você nem imaginava isso quando você estava lá no Piauí, né? Jamais. Até quem não foi para Santa Catarina, inicialmente falaram que ia para Fortaleza. Eu até balancei, né? Mas eu ia ter que abrir mão da vaga. Então, teve um colega nosso, o Coelho, que disse, cara, se é a tua vez, vai. Eu fui, conheci Floripa e sempre que eu posso eu volto lá para visitar, encantou porque também. é uma cidade muito É uma bonita, cidade muito é um estado muito legal. A nossa universidade também fica lá e, cara, sempre que eu vou, volto mais apaixonado ainda. É um local, uma cidade que eu com certeza moraria sem nenhum problema. Eu falo a mesma coisa, já falei isso várias vezes. Bom, então, pessoal, vejam que é possível, né? Nosso amigo, né? Eu conheço a história dele, eu sei que é uma história bonita e por isso que eu fiz questão dele falar, né, sobre essa jornada, né? Eu considero cada pessoa um herói da sua própria vida, né? E essa jornada do herói, ela é muito importante, né? Alguns você passa por diversas profissões até chegar naquela que você realmente se apaixona e leva para o resto da vida. E eu acompanhei a história do Coronel Alves. Foi terceiro sargento comigo, um cara excepcional, trabalhador, dedicado, humilde e com certeza merecedor desses resultados brilhantes, né? E obviamente muito inteligente, capacitado. Depois disso fez ainda a faculdade de economia, que eu também fiz economia, estudando lá na mesma universidade. Ele continuou, fez o mestrado, né? E agora está fazendo doutorado, que inclusive, né, trabalhando essa questão do fogo, né? E aí eu acho que a gente pode entrar agora também nos trabalhos da Defesa Civil, que eu acho que é importante aí o espectador, porque às vezes a Defesa Civil ela só é vista no momento da ação de combate, né? Ali realmente quando é enchente é nas cheias, né? Resgatando pessoas, distribuindo cestas. Quando é nas queimadas correndo atrás aí da possibilidade de unir forças para apagar os incêndios, né? Sim. E, na verdade, o trabalho da Defesa Civil é muito maior que isso, né? Então, acho que você poderia trazer para nós também esse primeiro momento aí da Defesa Civil mais amplo, né? Sim, Almir, claro. A Defesa Civil, fazendo um rápido paralelo com a história aqui, ela nasceu nas guerras, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial.
para fazer uma resposta, fazer ali uma defesa da população civil contra ataques na guerra, principalmente na Inglaterra, né? E com o término das guerras mundiais, a defesa civil ficou meio que sem função. E aí ela se voltou para a gestão dos desastres, né? Ainda inicialmente, ali, na década de 80, ainda vendo o desastre, aquela visão de que era algo que iria acontecer, que a gente não poderia Tinha evitar. previsão ainda. A única coisa que eu poderia fazer era ir lá, responder, tirar quem foi machucado, os mortos, e depois, quando acontecer de novo, ir lá novamente. Mas aí fomos estudando, outras doutrinas foram sendo incorporadas, e hoje a grande vertente da defesa civil é o seguinte: os desastres são construções sociais. Os desastres ocorrem por ações humanas. Tá? Se muitas vezes não tiver pessoas morando naquele lugar de risco, não teria um desastre. Então não é só algo da natureza, tem uma ação do homem ali. E por isso, não pode ser só resposta, tem que prevenir, tem que mitigar, tem que se preparar e responder, e, quando necessário, reconstruir também. A gente vê aqui nessas imagens, aqui, né, os trabalhos, principalmente agora nesse período do fogo, né? E a gente vê que a Defesa Civil ela tem uma ação preponderante aí também na união de todas as instituições, né? Porque um desastre acaba não ficando só também na mão da Defesa Civil, como você bem falou anteriormente aqui, né? A Defesa Civil ela tem esse trabalho de coordenar. Exatamente. Defesa Civil, Almir, não é um prédio, Defesa Civil não é uma pessoa, Defesa Civil não é um colete, muitas vezes as pessoas acham que Defesa Civil é um colete. A Defesa Civil é um conjunto de ações, ela é um sistema. Então, várias instituições fazem ações que são ações de defesa civil. Então, a coordenadoria, o comando de defesa civil, ele tem o papel de juntar esses atores, juntar para que todos trabalhem de forma coordenada. Então, tem instituições, órgãos, que fazem ações de prevenção. Tem instituições que têm vocação para fazer mitigação. Tem instituições que fazem resposta, o Corpo de Bombeiros é um. Tem instituições que fazem reconstrução, principalmente as infraestruturas, né, fazem isso. E quando que cada um vai fazer, o que cada um vai fazer? Tem que sentar todo mundo na mesa e definir isso. Então, o papel da Defesa Civil é fazer essa gestão Essa maior. articulação, né? Exatamente. O Comitê do Fogo hoje, ele se chama Comitê do Fogo, mas não seria nenhum absurdo dizer que nada mais é do que o Sistema de Defesa Civil no Tocantins agindo nos incêndios florestais. Entendo. Então, assim, a gente está vendo agora, assim, ainda não começou ainda o foco dos incêndios, né? Mas o trabalho da Defesa Civil em relação aos incêndios já começou bem antes. Bem antes, porque, como eu falei para você, a gente trabalha em fases. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção, a mitigação, a resposta e a preparação. A mitigação, prevenção e preparação a gente faz antes do desastre. E a resposta, claro, a resposta vai ser agosto e setembro. O que vai ser a resposta? Vai ser fazer o combate direto ao fogo e fiscalizar. Então, temos ações já previstas para essa época. Mas antes disso, a gente pode fazer as outras fases. Quando a gente fala de prevenção, um desastre, na nossa doutrina, ele é a soma do risco com um evento adverso. E o que é o risco? É uma ameaça. O incêndio florestal, ele é uma ameaça. Uma vulnerabilidade. Hoje o cerrado ele é vulnerável ao fogo. Então existe uma vulnerabilidade aí. E uma exposição. O nosso ambiente, o meio ambiente, o cerrado, eu posso mudar ele? Eu posso mudar esse bioma? Eu posso tirar as pessoas daquele lugar? Não posso. Então, em cima do risco, a gente entende que consegue fazer muito pouco. O que eu entendo que é o evento adverso no incêndio florestal? É a ação humana. É a pessoa vir e começar o fogo. Eu não digo que todo mundo coloca fogo pensando em fazer um incêndio florestal.
mas ele vai limpar uma área, ele vai renovar um pasto, vai perder o controle do fogo e vira um incêndio florestal. Então, se eu não consigo fazer ações em cima dos elementos do risco, eu tenho que agir no evento adverso. Quando eu falo prevenção, eu estou dizendo o seguinte: são ações que buscam impedir que o evento aconteça. Então, se eu conseguir impedir que o cidadão inicie o fogo, não vai ter um incêndio. Então, a prevenção é visitação. Tentar convencer o cidadão a não colocar o fogo, principalmente lá em agosto e setembro. E aí o Foco no Fogo faz isso. A gente roda aí, a PRF acompanha a gente desde o ano passado, né? Ano passado foram mais de 40 municípios visitados. Esse ano a gente quer ir a mais municípios. A grande instituição que tem a vocação da prevenção no comitê é a SEMAR, mas ela não consegue fazer sozinha a articulação da Defesa Civil. Então, outros órgãos vão junto. Então, a ideia é ir lá no chacareiro, no trabalhador do campo, fazer o olho no olho, explicar para ele que não pode, que é perigoso, para tentar conscientizar para que o incêndio não ocorra. Comandante, bom, para falar mais sobre esses detalhes aí, vamos chamar aqui um breve intervalo, porque eu gostei dessa parte da prevenção, né, de ir lá no chacareiro e falar com ele. Então a gente volta daqui a pouco até para falar um pouco mais também sobre o que esse incêndio também ele causa, né? Porque aqui também a gente pode fazer esse trabalho de prevenção, né? Dependendo do que nós falarmos aqui, com certeza a gente já convence muita gente aí da importância de prevenir o fogo. Então voltamos já aqui com o Coronel Alves. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei às 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Agropilate, uma empresa de excelência em qualidade de frutas, com a produção de bananas e mangas no estado do Tocantins. Expandimos nossa área de plantio para atender a crescente demanda de frutas. A Agropilate preza por compromisso, confiabilidade, transparência, eficiência, foco e ação. Agropilate, fazendo qualidade. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão. Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança.
Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Voltamos aqui com o programa Segurança Viva e aqui entrevistando o nosso comandante, o superintendente da Defesa Civil, o Coronel Alves. Bom, antes de passar aqui a palavra para ele, né, para a gente falar da questão da educação, né, dos trabalhos feitos aí de conscientização, gostaria de mandar aí um alô para o Eliardes, né, que mandou uma mensagem aqui para a gente no Instagram, falando da importância. Eu creio que a conscientização e a responsabilidade individual é que vai, né, trazer a mudança. E também o Fernando Faleiro, né, que fala também que a educação tem que mostrar as alternativas para o mesmo objetivo. E eu acredito que é justamente isso que a Defesa Civil, né, vem fazendo, inclusive envolvendo as escolas também, né? Como está sendo esse trabalho aí de conscientização? Quais são onde vocês realmente atuam, né? A conscientização da pessoa adulta, da criança, já pensando no futuro. Como que são os trabalhos? Hoje, o comitê, ele não institui nenhuma ação, né? Na verdade, as instituições já acabam fazendo elas. Só que o comitê ele consegue potencializar. Muitas vezes é que a instituição faria sozinho, e aí você vai ter 10, 20 instituições fazendo junto. Então, o Foco no Fogo é uma ação, e a SEDUC também tem uma ação, no mesmo sentido, com outro público, que são os jovens, né, as crianças e adolescentes. A ação da SEMAR, que o comitê abraçou, ela busca conscientizar o adulto. E a gente sabe que o adulto é mais difícil de ser convencido, né? Eu defendo que há uma cultura do fogo no Estado, ainda quero fazer uma pesquisa sobre isso, mas é mais complicado você mudar a cultura do adulto. A SEDUC ela faz uma ação que são materiais específicos de incêndio florestal da nossa região, buscando conscientizar o jovem. Fazendo essa conscientização, nós vamos ter adultos no futuro que pensam diferente, que vão evitar de colocar o fogo quando realmente não precisa. E vamos ter também pessoas jovens que eu sempre falo que vão constranger os adultos. Imagina um jovem que chega em casa e diz para o pai que está colocando fogo: pai, não pode colocar fogo, não pode fazer queimada agora. Com que cara fica esse pai? Nós temos filhos. E a gente sabe como é chato quando o filho fala para a gente: pai, o senhor está sem cinto. Então, como que isso constrange a gente? Então, essa ação também é válida e está no mesmo eixo de prevenção. Se me permite, Almir, entrando um pouco mais na mitigação, o que é ação de mitigação? É você minimizar o dano quando o desastre ocorre. Então, eu vejo que eles têm objetivo diferente. Então, a mitigação se o incêndio acontecer, como é que eu faço para minimizar os danos? Nessa fase, a ação principal são as queimas prescritas, que são muito feitas pelos órgãos ambientais, o Naturatins, o Pré-Fogo IBAMA. Essas queimas são feitas agora, antes do período crítico, e eles fazem queimas de forma que acaba compartimentando as áreas. Então, se tivermos um incêndio naquela região, vai queimar uma área? Vai. Só que não vai queimar toda a área. Não vai conseguir passar para outra área. Exatamente. Então, é uma ação importante. É uma queima inteligente, né? Exatamente. E são feitas queimas em locais diferentes, ano após ano. Isso dá tempo para que a vegetação, o cerrado, consiga voltar à situação normal. Comandante, eu gostaria também de desmistificar, né, a questão do incêndio espontâneo, né? Então, muitas pessoas, né, quando está nesse período aí, se defende a ideia de que não, o incêndio ele é espontâneo, né? Então, foi a lâmpada que estava ali cheia d'água, é o caco de vidro. Então, existem várias lendas urbanas e rurais, né? Sim. Sobre a questão do incêndio espontâneo. É o cigarro que a pessoa joga pela janela. Sim, na verdade, como se todas
os focos de queimadas fossem não intencionais, né? Mas e aí, como é que é a avaliação de vocês que estão diretamente relacionando com isso? Esse incêndio espontâneo ele realmente existe? É a maioria dos focos? Ou é só mito realmente, lendas? Isso é mito, viu, Almir? E bate de encontro justamente com a nossa doutrina. Como eu falei no início, os desastres são construções humanas. Então, não existe. Se nós tivéssemos um incêndio espontâneo, tá? Me perdoem aqui, eu posso falar alguma bobagem, não sei se seria exatamente o ponto de fogo. Se for o ponto de fogo da madeira, é com certeza algo acima de 200 graus. Tem um incêndio espontâneo aí. Como é que a gente vai ter 200 graus aqui numa serra dessa para dizer que a madeira, que a vegetação está pegando fogo sozinha? Então é algo que não cabe. Ah, coronel, mas tem as bitucas de cigarro. Já foi feito teste sobre isso. É muito difícil. Você tem que derrubar aquela bituca de cigarro numa condição ideal da vegetação. Calor, umidade. Exatamente. É muito difícil. E o vidro? O vidro, para conseguir... O fundo de uma garrafa, por si só, não é uma lupa. Ele não consegue concentrar o raio do sol ali em um ponto específico. E ainda que conseguisse, o sol teria que estar parado, para não mudar a posição. Então, são falácias. Hoje, os incêndios, as queimadas ilegais, elas ocorrem por ação humana. Não que alguém, volto a frisar, não que ele queira, muitas vezes, cometer um incêndio, mas ele quer fazer o fogo, por alguma razão. E aí nós temos lá em setembro, agosto, muito vento, temperatura alta, umidade muito baixa, vegetação seca. Aí para você perder o controle do fogo é muito fácil. Aí vira o incêndio. É a perfeição para... Então, assim, eu gostei da ideia de fazer assim, é óbvio que a gente gostaria que fosse incêndio zero, né? Eu acho que até teve uma época que se defendeu... Já teve o fogo zero, né? Mas essa queima inteligente, né, de fazer rodízios de vegetação, queimar um canto aqui, outro ali, de forma que quando vier a época da seca, de realmente de baixa umidade, que esse fogo não se alastre, né? Então, assim, eu acho que realmente é uma forma inteligente de reduzir os focos das queimadas, né? Já que a gente não consegue, de certa forma, aí, conseguir efetivar o fogo zero. Né? Eu sempre falo que a gente tem que coexistir com o fogo, né? Mas o fogo bom. Hoje, a gente ainda tem dificuldade no Tocantins de separar a queimada ilegal da queimada legal. Pouca gente sabe que o órgão ambiental, o Naturatins, ele autoriza a queima. Então, o satélite muitas vezes pega fogo de calor de queima autorizada. Mas, claro, tem os critérios para conseguir a autorização. Mas muitas das queimas são autorizadas. Há uma diferença e a gente tem que conviver com as queimas legais. Então, a queima, de certa forma, a gente também é outro mito, que eu não sei se é mito ou se realmente faz parte aí se tem algum estudo que comprova, né? Que a queima, de certa forma, ela é importante para a renovação do cerrado e que também é bom para a lavoura, né? Para a queima ali daquela biomassa, né? Sim. Faz com que melhore o plantio do ano seguinte. Como que é essa análise? O cerrado, ele tem condições de se recuperar de uma queima dentro da capacidade de recuperação dele. O grande problema é a queima todo ano de forma inconsequente. Mas, por exemplo, se você pegar o capim-dourado ele precisa da queima na época certa do ano para ele poder brotar. Então, se for bem trabalhado, o problema é que quando a gente fala que pode ter queima, muitas pessoas já acham que... É uma autorização. Exatamente. E não é. Mas tem que ser explicado para a gente chegar no nível de conscientização da população que a gente consiga conviver com o fogo bom, que é a queima autorizada. Então, assim, é bom a gente delimitar bem essa temática da queima legal e a queima ilegal, né? A PRF, inclusive, né, já em anos anteriores, flagrou, né, a pessoa incendiando ali as margens da rodovia e fez um encaminhamento para a delegacia, né? Como que é aí a parte aí
legal, né? Como que a pessoa consegue essa licença para fazer as queimas legais? Se o IBAMA tem ali um estudo, né, se ele dá um projeto, alguma coisa para essa pessoa realmente falar, você só pode queimar, mas tem que ser que queima um espaço aqui, outro ali, não pode queimar a fazenda inteira. Como é que tem essa Sim, hoje essa preocupação por parte do IBAMA? Quem dá essa autorização no Tocantins acaba sendo o Naturatins, né? Ele que faz a autorização. Não é tão complicado, é feito pelo site do próprio Naturatins. O cidadão vai colocar lá o local que ele quer queimar, as condições. É importante frisar que o Naturatins não autoriza a queima de vegetação, ele autoriza a queima dos... como é que fala o termo que eles sempre utilizam? Os resíduos ali de lavoura, de plantação. Exatamente, os restos... Me fugiu agora o nome. A biomassa. Exatamente. Então, se você tem essa biomassa lá e quer queimar, pedindo autorização do Naturatins, você consegue. Tá? Aí entra uma outra questão importante. Você não dá para fazer isso sozinho, porque você pode perder o controle. É um dos pontos que também justifica a existência da Brigada Municipal, que é uma outra ação. A gente falou de prevenção e de mitigação. E a preparação? O que é me preparar? Eu capacitar pessoas, ter condições para que lá no período crítico a minha resposta seja potencializada. Como que a gente faz isso? Através do comitê, através das brigadas municipais. Essa é uma ação direta da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros, porque são eles que vão lá e capacitam e no período crítico dão o suporte operacional, caso a brigada não consiga responder sozinha. Mas a brigada tem esse papel. A brigada pode apoiar o produtor rural que queira fazer uma queima. Pode pedir à brigada do município para ir lá fazer uma queima autorizada. Então, antes do período, né, crítico, ele pode acionar o município e verificar se a brigada está à disposição para apoio, né, para auxiliar. Por isso que a gente está aí buscando que a brigada seja permanente. Porque antes do período crítico, se ela fizer esse trabalho de queimas autorizadas antes, com certeza, lá no período crítico, o problema vai ser menor. Tá? E ela está lá, ela consegue dar uma primeira resposta. Outra vantagem, no período crítico, ela chega antes, ela chega mais cedo porque está mais perto. Imagina se tiver que deslocar uma viatura do bombeiro no quartel a 100, 200 quilômetros de distância do local. E o outro ponto, a Brigada Municipal, ela pode atuar em queimas. O Corpo de Bombeiros, ele é uma instituição que atende emergência. Ele atende incêndios. Então, assim, eu tenho a minha área, onde eu faço plantação de soja, e o fogo pegou na minha plantação de soja. Isso não é ocorrência do bombeiro. Não é uma emergência do bombeiro. Porque isso é uma queimada, não é um incêndio. Mas é uma ocorrência de brigada. Então, a Brigada Municipal pode dar esse apoio. Então, a Brigada Municipal é uma política pública aí que tem aumentado a cada ano. Esse ano, 120 municípios pediram a formação de brigada. Você imagina, se cada um desses 120 municípios tiver, no mínimo, 7 brigadistas, o quanto que a gente vai ter de pessoas operacionalizadas aí, atuando nessa temática, com certeza a resposta vai ser potencializada. E esse mapa que estão aqui na nossa tela, foi uma evolução, né, dos anos aí, dos municípios que participam também, né, dessas brigadas florestais. E, salvo engano, você me comentou o mapa de 2019, apesar dele não estar aqui, mas que eram apenas 46 municípios, e agora nós somos 120, né? 120. Então, teve um crescimento. Exatamente. A cada ano passado foram 102, esse ano 120. Então, a evolução a cada ano tem sido interessante, e isso tem ajudado nos números de incêndios, tá? A gente teve um ano muito complicado, foi 2010. Queimou muito. De lá para cá, a gente tem conseguido reduzir o número de fogos de calor e área queimada. E um dado importante, Almir, o Ministério Público, quem quiser acessar o relatório nosso do Comitê do Fogo, está na página da Defesa Civil, e o Ministério Público levantou o ano passado, 63% da área que queimou no estado é área privada, particular,
rural. Ou seja, é uma propriedade particular que tem um número do CA bonitinho. E 10% é área particular que não tem identificação. Então, o que queima no Tocantins não são as áreas de proteção, os parques, são áreas particulares. Por isso que é importante conscientizar a população. Coronel, acaba de chegar aqui uma pergunta para a gente, né? A pessoa pergunta se, né, esse ano nós teremos o efeito La Nina, né? Isso aumenta o risco de queimadas aqui no nosso estado? Sim, esse ano está se desenhando um El Niño, né? Então, El Niño, né? Esse ano. Isso. O que ele faz na nossa região? Diferente do Laninha, o El Niño ele diminui a quantidade de chuvas na nossa região. Com certeza o pessoal viu aí na imprensa nos últimos anos uma seca muito grande na região sul. O Rio Grande do Sul passou por uma seca muito grande. Porque o Laninha ele traz mais chuva para a nossa região e menos chuva para o sul-sudeste. O El Niño é diferente. Então a gente pode ter sim mais problema com incêndio florestal. Esse ano teremos um efeito aí. Podemos ter sim. Podemos ter problema também de seca, estiagem. A gente não tem muito aqui a falta de água para consumo humano. Mas se perdurar esse efeito El Niño por muito tempo... Eu me lembro que teve um ano entre 2000 e 2010 ali, que a região sudeste do estado teve uma crise hídrica muito grande. Exatamente. Sob efeito do El Niño. Então pode acontecer, e independente do fenômeno El Niño, as mudanças climáticas já estão fazendo com que as coisas fiquem mais, o problema fique mais intenso a cada ano. Tá? Então, as enchentes, ano passado, 2021 e 2022, foram muito intensas, quantidade de chuva muito grande em um pequeno intervalo de tempo, e a tendência é que as temporadas de estiagem, de seca, fiquem cada vez mais intensas também. Bom, vou chamar aqui um breve intervalo, né? E já já a gente volta com o Coronel Alves, né? Falando mais sobre o trabalho da Defesa Civil, também, né? Principalmente agora nessa época do ano, a questão, foco, né, nos incêndios, né? E as prevenções, os trabalhos que estão sendo feitos para mitigar, né, e reduzir os impactos, né, das queimadas. Voltamos já. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Agropilate, uma empresa de excelência em qualidade de frutas, com a produção de bananas e mangas no estado do Tocantins. Expandimos nossa área de plantio para atender a crescente demanda de frutas. A Agropilate preza por compromisso, confiabilidade, transparência, eficiência, foco e ação. Agropilate, fazendo qualidade. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Voltamos no ar aqui com o programa Segurança Viva. Gostaria de agradecer aqui a audiência do Gutenberg, está assistindo lá da Aureni 1, e o Plácido, o soldado Plácido aqui, amigão do nosso Coronel Alves. Obrigado aí pela audiência. O senhor César, né, que mandou a pergunta para a gente, obrigado. Então voltamos aqui com o Coronel Alves, né, esse camarada aqui, uma figura fantástica, né,
queria muito sugar um pouco desse seu conhecimento aqui na parte de economia também, né? Mas vamos manter aqui no nosso tema, que é o fogo. Bom, falamos aqui da parte de prevenção, né? Falamos da educação, dos jovens, mas eu vejo esse trabalho de coordenação dos brigadistas, né? Da formação. A gente pudesse explorar um pouco mais aí do trabalho, né, de formação desses brigadistas, né? Como que é feito, se já é pensado isso bem antes. Eu sei que vocês já vêm fazendo esse trabalho, né, bem antes, mas o planejamento normalmente é A-1, né? Sim. Um ano anterior. Já está sendo feita essas formações, já tem vários municípios já inscritos. E uma coisa que eu gostaria que você comentasse também, né, cara? Eu vi que a evolução de 40 para 120 em 3 anos, ela foi muito grande, né? Teve alguma política pública do Estado também, né? A gente tem que falar também a parte boa aí o que o Estado tem feito para estimular os municípios também a fazer parte, né, desse movimento. Sim. Um sistema de defesa civil forte, Almir, ele precisa de elementos que necessitem da presença dele. O nosso estado, ele é um estado que tem poucos desastres, né? Que tem consequência de perda de vidas humanas. Mas temos outros desastres que, ainda que não tenham todo esse impacto para a sociedade, também tem um prejuízo ambiental. O incêndio ele causa problema de saúde, né? Doença respiratória e tal. Como que a gente fez esse trabalho? Mostrando para todos que a Defesa Civil precisava fazer parte da solução dos incêndios. Os incêndios florestais, eles são desastres no Tocantins, eles podem ser caracterizados como desastre? Podem. Eles ocorrem em todos os municípios, no mesmo período. Não tem como o Corpo de Bombeiros sozinho atender, porque, como eu coloquei, não é só emergência. Tem as emergências, mas tem a questão criminal também. Então, ele é um desastre. E, por ser um desastre, o sistema de defesa civil tem que dar uma resposta. O sistema de defesa civil hoje é a Defesa Civil Nacional, a estadual e as municipais. Então, qual foi a grande ideia? Foi que as defesas civis municipais tivessem condição de responder a esse desastre no seu município. O que ela precisa para isso, para responder ao incêndio? Uma brigada. Então, como fazer com que as defesas civis municipais tivessem condições de ter brigada? A gente sabe que, falando aqui entre economistas, a gente está em um dos estados mais pobres da federação, né? É o mais novo, PIB pequeno, os municípios nossos têm pouco recurso. Então, uma grande demanda era que não tinha recurso para contratar brigadista. Então, dentro de uma política do Estado, que é o ICMS ecológico, tá? Então, conversando aí com o Naturatins, com a SEMAR, a gente começou a pontuar aquele município que tivesse a sua brigada instituída. E ele pontuava para receber recursos do ICMS ecológico no ano seguinte. E se no ano seguinte, com recursos do ICMS ecológico, ele contratar a brigada, ele recebe no outro ano. E é um ciclo vicioso, virtuoso. Virtuoso, né? Virtuoso. Tá? Por quê? Porque a brigada se paga. Ela entra num processo que ela se paga e ainda sobra dinheiro para o município. Tá? Então, eu sempre falo que existe o tripé dessa política pública. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros entram com a parte técnica, a formação e o acompanhamento. A gente está sempre disponível quando tem um grande incêndio para apoiar a brigada do município. Existe o financiamento, que é o ICMS ecológico. Sem o recurso, os municípios não teriam condições de fazer. E existe o monitoramento dessa política. Nós temos as instituições que fazem parte do comitê, Tribunal de Contas, Ministério Público, que fazem esse acompanhamento, monitoram se os municípios estão fazendo, se estão fazendo ações. Seu papel. Exatamente. Então, esse tripé é o que tem gerado aí esse aumento da participação dos municípios na solução. E aí, você tendo uma brigada no município, você consegue dar uma resposta melhor para o problema, e isso é bom para todo mundo. Então, como você bem falou anteriormente, essa brigada, né, além dela participar, né, tem essa formação, tem a preparação, lá na época crítica, né, ela também pode... Você falou que antes ela pode ser acionada para auxiliar ali nas queimas rotativas, né, mas na época que o fogo pega mesmo, e essas brigadas, elas
elas vão realmente a campo fazer atuar de forma a buscar mitigar, né, Sim. os impactos ali do fogo. E elas têm o apoio aí do Corpo de Bombeiros nessa situação, porque eu sei que também o município ele deve ter uma estrutura, obviamente nós temos municípios maiores que devem ter uma estrutura melhor, mas municípios pequenos, com 10 mil habitantes, vai ter uma estrutura pequena, né? Então, se precisar de um helicóptero, se precisar de um equipamento assim, mais robusto, né? Então ele vai acionar e tem condições da Defesa Civil também a apoiá-los. Sim, a gente tenta trabalhar de forma integrada. Se nós formos ver a estrutura de combate a incêndio do Estado, nós temos que incluir Brigada Municipal, Corpo de Bombeiros, que também tem a Brigada Estadual que fica trabalhando com ele, né? Tem uma parceria Bombeiro-Semar, onde é feita contratação de brigadistas que apoiam nos quartéis de bombeiro. Temos as brigadas do Naturatins, que ficam nos parques estaduais, em torno de 60 brigadistas. Temos as brigadas do Pré-Fogo Ibama e do ICMBio, que ficam nas áreas federais. Então, o que a Defesa Civil faz enquanto Comitê do Fogo? Se houver a necessidade de apoio a algum desses parceiros, a gente vai fazer a mobilização e apoiar. Tá? Já aconteceu do Pré-Fogo Ibama vir apoiar o Corpo de Bombeiros e a Brigada de Palmas, incêndio aqui na Serra, em Palmas. Já aconteceu do bombeiro ir apoiar o Naturatins, incêndio no Cantão. Já aconteceu de brigadas municipais, de 3, 4 municípios, ali na região sudeste, se apoiar. Se juntarem ali. Exatamente. Então, acontece muito isso. Eu vou dar o exemplo do ano passado. Teve um incêndio em Caseara, onde o incêndio pegou em parte do Parque do Cantão, em áreas do município e estava entrando na área federal. Então, o Naturatins pediu apoio, o bombeiro mandou apoio dentro do Cantão. Fizemos contato com a Brigada de Caseara, que combateu na região de responsabilidade dela, e o Pré-Fogo Ibama foi combater na área federal. Então, estavam todos trabalhando de forma coordenada, né? Então, é muito isso. A gente vai ter aquela condição ideal de ter brigadistas para todos os incêndios? Talvez não, porque, como eu falei, é uma ação humana. Só tivesse um fiscal para cada cidadão do Estado para fiscalizar, para não botar fogo. Mas a gente consegue potencializar a resposta? Consegue, porque a gente trabalha de forma integrada. Então, sempre que alguém pede apoio, é atendido. Então, se a Brigada Municipal se deparar com um incêndio muito grande, ela vai fazer contato com a gente e aí a gente vai pedir apoio do Corpo de Bombeiros, do helicóptero, do CELPAE, dos meios que estiver disponível no momento. Pois é, Coronel, muito bom assim, saber que a Defesa Civil, igual a gente conversou aqui no início, né, a visão que a gente tem da Defesa Civil, na verdade, é só essa ação mais combativa, né? Sim. E saber que ela tem todo esse arcabouço aí, né, estrutural, tanto responsável pela coordenação, né, eu vejo tanto da prevenção como na mitigação dos eventos que venham a acontecer de incêndio. Mas aí você falou também da questão, né, a gente obviamente está no período de incêndio, eu gostaria que você também falasse para a gente, que eu sei que após o desastre, né, também tem um trabalho da Defesa Civil, e uma coisa que a gente tem que se preocupar, né, nós temos incêndios que provocam mortes de animais, né, animais domésticos, né, nosso gado, os animais ali da fazenda, mas tem uma parte silenciosa que às vezes a gente não toca muito no assunto, que é o dano aos animais silvestres, né, o dano que esses incêndios causam à nossa fauna, né? Sim, sim. O BPMA acaba acompanhando muito esse processo. Os fiscais do Naturatins também, às vezes, se deparam, né, com animais, e aí trazem os animais feridos, muitas vezes com pata queimada, né, trazem para tratar dos animais. É um problema sério, tá? Esses animais, a gente vai ter aqueles que vão morrer no incêndio, os que não morrerem, a gente vai ter aqueles que vão ficar sem alimentação porque foi queimado as árvores de que se alimenta. Então, é um problema muito delicado, né? Muito delicado. Como que a gente vai conseguir avançar nisso, Almir? Eu acho que é muito aumentando
melhorando a nossa fiscalização, para responsabilizar quem comete esse tipo de crime. Hoje, é utilizado muito imagem de satélite. Então, para quem não sabe, quando você faz uma queima agora, o Naturatins proíbe a queima ali de meados de julho até meados de outubro. Nesse período, mesmo quem tirou a autorização de queima não pode queimar. De julho a outubro. É bom, nós temos muitos espectadores aí to- ruralistas, né? A, é bom a estabelecer. data específica, o Naturatins vai acompanhando as condições do Estado, e aí quando chega naquele limite, ele decreta. Então, às vezes é dia 12, dia 13, dia 20, depende das condições climáticas. Mas é sempre em julho, e aí vai até meados de outubro, mais ou menos. Então, esse período é proibido. E Qualquer uso se do fogo é alguém for proibido. pego ali, né, com o seu, né, a sua lamparina ali incendiando a porta de casa ali, o que pode acontecer com esse? Com certeza vai responder. Qual o grande problema hoje dos incêndios florestais, na parte de fiscalização? É o flagrante. É difícil pegar o flagrante, né? Então, como não há flagrante, muitas vezes faltam provas para conduzir a parte processual. Mas havendo E até flagrante... fazer uma investigação também, né, depois do Exatamente. ocorrido, é difícil. Exatamente. E aí a gente precisa muito do apoio da população para identificar quem está colocando fogo. Então, se você está vendo um vizinho na área urbana colocar fogo, faz uma filmagem dele colocando fogo, né? Porque isso... E aí manda Vai para... facilitar a Polícia Civil, né? Fazer Sim, porque aí você vai ter provas e aí consegue a parte processual andar e ele realmente ser punido. Para denúncias, a Polícia Militar está sempre disponível para isso. Tem um número da Defesa Civil para denúncia ou Ah. é direto para o 190 mesmo? A parte de denúncia fica com a PM 190, as guardas no 156, né? Também recebe Tem um 156 denúncia. também. E o Naturatins tem a linha verde, é um 0800, acho que 65, 0800 11 65, alguma coisa assim, esqueci agora. Mas também você pode fazer a denúncia para o Naturatins. Esses órgãos é quem recebe a parte de denúncia. O 199 e o 193 são para emergências, para combater o incêndio. Então, a parte de denúncia seria essas instituições que têm o poder legal. Essa Central 99, todos os municípios que têm, na verdade, tem algum número específico ali, está a Defesa Civil e os bombeiros, né? Sim. Tem algum número específico para as brigadas? Os municípios que fazem parte do sistema já possuem alguma central específica que, ligando também, já aciona? O Naturatins é o 0800 65 11 55. Ainda não. Nem todo município conseguiu se estruturar. Hoje, Palmas tem, né, através do número da guarda também. Então, o município ele tem que tem alguma, assim, é padronizado alguma secretaria que fica responsável ali pelos brigadistas? Ainda tem muitos municípios que não tem. O que a gente faz? Hoje, o município que não tem condição de atender o 99, ele cai no quartel mais próximo. Então, quando termina essa parte agora de formação de brigada, a gente pega o nome do responsável e distribui para o pessoal dos quartéis de bombeiro. Então, se alguém ligou no 99 e caiu no quartel de bombeiro, ele tem lá a relação de quem é o chefe da brigada daquele município. E repassa... E aí ele consegue exatamente. acionar. Então, hoje os municípios, pela fragilidade de recurso, não tem ainda condições de... A maioria dos municípios, né? Os maiores têm, mas os menores não têm condições de manter um número fixo, alguém ali de plantão para atender. Então, cai no quartel do bombeiro da região e ele faz o contato com a brigada para que ela vá atender. Bom, chegamos aqui, né? Estamos chegando aqui aos finais do nosso programa. Alves, foi muito bom, né, ter você aqui. Eu gostaria de te agradecer, né, pela a pronta resposta, né, de você estar vindo aqui no nosso programa e trazer uma informação que é muito pertinente nessa época do ano. E, assim, obviamente, essa sua disponibilidade de vir antes, né, porque, assim, durante as queimadas já não tem muita coisa a se fazer, né? E essas informações, eu creio que são muito importantes, inclusive, para o nosso espectador, né? Principalmente quem é dono de terras, né? Até para saber como fazer, como buscar ajuda, né? Nós já temos essa estrutura de ajuda, de apoio. Então, gostaria mesmo de te agradecer, né?
por essa disponibilidade. Agradecer os nossos espectadores. Nosso programa tem sido campeão de audiência, porque a gente faz aqui ao vivo, né? Então o espectador está lá assistindo agora, né? Nossas falas aqui, então isso é muito importante. Vamos continuar fazendo isso. E vocês podem participar no nosso Instagram. Todas as perguntas que fizerem nós vamos trazer, vamos estar aqui dando respostas. E também podem mandar via WhatsApp para o nosso colega também aqui que está ali na assistência, que ele vai repassar para a gente. E aproveitando que a gente está aqui nas considerações finais também, eu gostaria que você também deixasse a sua fala aí para os nossos espectadores, né? O que ele pode realmente contribuir, né, nesse período aí, para a gente juntos vencer esses focos de incêndio. Obrigado, Almir. Eu novamente agradeço aqui o espaço, né? É isso, eu acho que o que fica aqui, o cidadão lá no município, por menor que seja, procure a brigada municipal. Se o município ainda não tem, procure junto ao município por que ele não tem, tá? Porque como a gente debateu aqui, tem recurso para montar essa brigada. Então, se você é um produtor, quer fazer uma queima, procure a brigada e vá lá. Faça de forma legal, né? Faça exatamente. Outras ações, o Comitê do Fogo, a gente estipulou 12 ações para esse ano. Uma outra ação, a FAET, que faz parte do comitê, dentro do sistema S, o Senar, tem um curso de brigadista rural. Então, às vezes, você quer ter o curso de como fazer uma queima correta, como fazer um acero na sua propriedade. O curso é de graça. Treinar os próprios trabalhadores ali da fazenda. Exatamente. Então, o curso é de graça. Procura a prefeitura do seu município, procura o sindicato rural. Então, são ações que o cidadão pode estar acessando, aprender a como tirar a autorização do Naturatins, para depois não estar respondendo aí, porque o satélite pegou você fazendo uma queima ilegal. E, se você não tem autorização, se você não tem por que fazer uma queima, não é necessário fazer uma queima, evite usar o fogo, tá? Porque o dano é muito grande para a sociedade. O sistema público de saúde já é sobrecarregado, então vamos evitar as doenças respiratórias. O nosso meio ambiente, a gente fala muito do cerrado, mas como você bem colocou aqui, tem os animais, né, que também são prejudicados. Então a queima ilegal faz mal para todo mundo. Estamos à disposição, tá? Mais informações, acessa lá a página da Defesa Civil, veja os nossos relatórios e agradecer e parabenizar por esse espaço, tá, de abrir para as forças de segurança, né? Tem muita informação na rede social que muitas vezes não tem. Não chega, né? Exatamente. E tem muita coisa também que não tem uma utilidade pública, né? Eu vejo que o seu programa aqui tem esse papel importante de utilidade pública. Obrigado, estamos à disposição. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e gostaria também de convidá-los, né, a assistir os demais programas aqui da TV Araguaia, essa TV que está bombando, né, com vários programas interessantes, né, nesse formato novo, diferente. Então, acompanhe a gente e esteja atento aos nossos programas da TV Araguaia. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil. Agropilate, uma empresa de excelência em qualidade de frutas, com a produção de bananas e mangas no estado do Tocantins. Expandimos nossa área de plantio para atender a crescente demanda de frutas. A Agropilate preza por compromisso, confiabilidade, transparência, eficiência, foco e ação. Agropilate, fazendo qualidade. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição.
Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa.